E nós começamos com Brasília, onde 265 deputados absolveram a deputada Jaqueline Roriz das acusações de quebra de decoro parlamentar. Jaqueline foi flagrada em vídeo, o país inteiro viu, quando ela recebia R$ 50 mil da mão do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, o Durval Barbosa. Mais detalhes ao vivo com o nosso repórter Luiz Faro Monteiro. Boa noite, Luiz. Ela ganhou de goleada com essa votação aí, Luiz? Boa noite, Heródoto. Boa noite, Thalita. Foi uma lavagem, sim, Heródoto. Quase 100 votos a mais de diferença favoráveis à não cassação de Jaqueline Roriz. A votação foi tranquila, mas o clima esquentou mesmo do lado de fora do plenário, após a votação, quando o deputado Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, correligionário de Jaqueline Roriz, discutiu de forma bastante agressiva com o deputado José Antônio Regufe, do PDT do Distrito Federal, que era favorável à cassação de Jaqueline. Com dedo em riste contra Regufe, o deputado Francisco Escórcio repetia, falava bem alto: vocês não fizeram o dever de casa. O processo contra Jaqueline Roriz foi arquivado aqui na Câmara Federal, mas existe ainda uma ação penal contra a deputada no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Joaquim Barbosa irá analisar esta ação penal. Depois disso, um colegiado, ou seja, um grupo de ministros do Supremo, poderá aceitar a denúncia e aí sim, teoricamente, mas com a chance muito pequena, Jaqueline Roriz ainda pode perder os direitos políticos. O clima, antes da votação, você acompanha agora na reportagem a seguir. O dia começou com manifestantes lavando a entrada do Congresso Nacional, num protesto pela moralidade na política. Eles defendiam a cassação da deputada Jaqueline Roriz, flagrada em um vídeo gravado em 2006, recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, na época comandado por José Roberto Arruda, do DEM, que acabou sendo cassado. Momentos antes da votação no plenário, Jaqueline Roriz ainda conversava com o advogado, traçando os últimos detalhes da defesa. Em carta de 28 páginas endereçada aos colegas na Câmara, ela argumentou que ainda não exercia o mandato quando recebeu o dinheiro. Em resposta, o relator do caso no Conselho de Ética, deputado Carlos Sampaio, alegou que os eleitores não tinham conhecimento do vídeo quando deram seus votos à então candidata. Para que a cassação seja aprovada, serão necessários 257 votos no plenário. A sessão começou com quase 2 horas de atraso. O primeiro a falar foi o relator. Carlos Sampaio condenou o argumento da defesa de que a condenação de Jaqueline Roriz abriria brechas para que qualquer outro parlamentar também fosse julgado por ato ocorrido antes do mandato. Seria correto nós dizermos não. Esse que praticou pedofilia, estupro, homicídio, roubo qualificado, ele pode estar entre nós porque é fato passado, em hipótese alguma. Na tribuna, Jaqueline Roriz não se defendeu da acusação de ter recebido propina, mas num discurso com apelo emocional, manteve o argumento de que não era deputada quando foi flagrada recebendo dinheiro. Em 2006, eu era uma cidadã comum, portanto não era deputada, não estava submetida ao Código de Ética do Parlamento. Confiando no julgamento dos meus pares, vou resgatar plenamente a minha capacidade política e atuar nesta casa cada vez mais. Voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Jaqueline Roriz se retirou do plenário antes do início da votação. E quando o resultado foi divulgado, ela estava a caminho de casa. Nesse instante, muito emocionada, ela ligou para assessores, repetindo a frase: vencemos, vencemos. O clima aqui em partidos da oposição era muito de contrariedade, Heródoto. Eu conversei com o deputado Ivan Valente, do PSOL do Rio de Janeiro, e perguntei se a tão falada faxina promovida pelo Poder Executivo não estaria faltando chegar aqui no Congresso Nacional, no Poder Legislativo. Ele disse que no Executivo não tem nenhuma faxina de verdade, mas que faltou sim aos deputados aqui da Câmara coragem e abandonar o corporativismo para votar pela cassação da deputada, que não ocorreu. Repetindo só o placar: 265 votos contrários à cassação e apenas 166 favoráveis. Heródoto. Ok, Luiz, obrigado. Nós continuamos em Brasília agora com a participação da nossa comentarista, Cristina Lemos. Cristina, boa noite. Olá, Cris. Boa noite, Heródoto. Cris, acho que ela, nessa altura ela deve estar indo para uma pizzaria, porque ela está indo para casa, passa numa pizzaria, não é para comemorar então aí a pizza do Congresso Nacional. Pizza de queijo, o que é que você acha?
É uma boa. E uma pizza das grandes, viu? Porém, um pouco fétida, viu, Heródoto? Agora, e o significado político desse resultado, Cris? Qual é, hein? Olha, Heródoto, o significado político é o mais grave possível, o mais sério possível. Essa votação sinaliza que os políticos aqui em Brasília continuam mais preocupados com a própria sobrevivência do que com a opinião pública, do que com o saneamento do ambiente da política brasileira, e, portanto, na contramão completa do que pretende a opinião pública esclarecida. Quer dizer, então, que não basta ter um vídeo com o áudio, a imagem registrando, o áudio registrando, nada disso importa. Vamos passar por cima, vamos seguir para frente, deputada segue seu mandato e quem sabe se a justiça condenar, aí então quem sabe e por aí afora. Portanto, a gente se pergunta, Heródoto, o que é que falta? O que é que vai ser prova daqui para frente, se tudo pode? Vale aquela afirmação do deputado Carlos Sampaio, que relatou o caso no Conselho de Ética, que diz assim, bom, então nós vamos poder conviver aqui com gente que matou, com gente que assaltou, com gente que estuprou, porque ficou comprovado mais tarde, e como ficou comprovado mais tarde, ele já tinha mandato, o fato é anterior, então não vale nada. Então, é um sinal muito negativo que a Câmara emite para a sociedade hoje. O Congresso vai apanhar muito, Heródoto, por causa dessa decisão. O fato é que nós assistimos aí 3 meses de transcurso da denúncia, que ocorreu em março apenas deste ano, e não houve qualquer mobilização política pela cassação. A alegação dos deputados antes da votação de hoje era que a opinião pública não estava preocupada com esse assunto, quer dizer, é uma miopia bem estratégica, não é? E a gente percebeu que a deputada entrou no plenário com a parada ganha. E mais, houve assim uma espécie de ouvido moco para os argumentos, até de defesa, porque como a questão já estava decidida, tudo bem. Ao passo que o plenário ouviu com atenção cada palavra da acusação feita por Carlos Sampaio. Chegou um momento em que nós imaginamos que realmente o resultado podia ser diferente, mas não. Prevaleceu o espírito de corpo, prevaleceu a autoproteção dos deputados. Heródoto. Agora, Cris, e quanto ao chamado fato pretérito? Que diabo é esse o fato pretérito? Pois é aquela história assim, olha, se ela não era parlamentar, quando ela cometeu esse fato, que nós não podemos chamar de crime, porque ainda não está qualificado, então ela não era parlamentar, ela não pode ter quebrado o decoro parlamentar, não é? Ou seja, eles se ativeram a uma tecnicalidade. O fato é que uma pessoa que não tem uma vida pregressa limpa, e isso vem a ser conhecido depois da conquista do mandato, não pode justificar a manutenção do mandato. Era o argumento, pelo menos, do relator Carlos Sampaio. E, enquanto isso, outros parlamentares se apegaram ao fato de que não, mas a regra não é essa. Nós somos os legisladores, nós fazemos a lei, não podemos votar contra a lei. Muito conveniente nessa hora, você não acha, Heródoto? Sem dúvida. Agora, Cris, como é que a base de apoio da presidente Dilma está agindo a ideia de que não pode provar nada que signifique aumento de gastos públicos? Já vista que ontem o ministro falou que agora temos que fechar a torneirinha dos gastos aí. Pois é, interessante, viu, Heródoto? Os aliados do Planalto foram muito claros hoje com a ministra Ideli Salvati. Olha, tipo, não vem que não tem. Essa emenda constitucional 29, a tal que fixa os gastos para a saúde na Constituição, esses gastos já são fixados, mas a emenda altera esse cálculo. Pois bem, eles disseram que essa vai ter que ser votada, né? E até o presidente da Câmara já estabeleceu a votação para o final de setembro. Tanto é assim que o governo já disse que, como não há fonte orçamentária para fazer frente a estes gastos, vai ter que se inventar aí de onde criar dinheiro, de onde arrecadar para fazer frente a essa despesa adicional. A presidente Dilma usou uma expressão muito interessante hoje, ela disse assim que não vai aceitar presente de grego do Congresso. Pois bem, presente de grego é uma despesa para a qual não haja fonte para cobrir. Portanto, já se fala aí, já se deu todas as dicas, Heródoto, de que vem aí uma eventual nova CPMF, no formato de contribuição ou num formato outro qualquer, mas o duro vai ser convencer o Congresso a votar na direção contrária da opinião pública, pelo menos quando o assunto é criação
de novos impostos. Heródoto. Ok, Cris, obrigado. Então, até mais. Obrigada. Obrigado. Conosco o nosso comentarista Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Boa noite, Heródoto, Thalita. Boa noite, Couto. Couto, o voto secreto. Não tem lá um projeto no Congresso Nacional para acabar com todas as votações secretas? Onde é que será que anda esse tal projeto? Numa hora como essa, a gente não vai saber quem votou Heródoto, contra, quem eu votou a lamento favor. te dizer que não vai ter voto secreto. Porque hoje foi um exemplo, esse é o exemplo, o retrato do Congresso Nacional Brasileiro, né? É tudo uma questão de preservação da espécie. Deputado julgando deputado, absolve deputado. Não tem como. Né? Se tirar esse negócio do voto secreto, você pode ter dúvidas sobre se vai ser cassado ou não. Mas com esse quadro, eu escrevi hoje de manhã no blog. Né? Você adivinhou, né? Já escreveu pela manhã, já adivinhou o resultado. Não sou nenhum adivinhão, mas escrevi hoje de manhã, o título foi esse: deputados estão brincando com a nossa paciência. Quer dizer, eles não fazem mais as coisas discretamente, sutilmente. Eles estavam falando abertamente que não queriam abrir um precedente. É isso que eu ia te perguntar, Couto. A absolvição, a cassação, na verdade, da deputada Jaqueline Roriz abriria precedentes perigosos, é isso? É isso, porque a maioria dos eleitores, eu tenho os números aqui, para poder ser cassada, tem que ter maioria absoluta, precisa de 257 votos, né? Dos 513 deputados. Metade deles, mais ou menos, também tem processo correndo na justiça. Então, se abre o precedente, eles podem ser a próxima vítima. Esse foi o principal argumento da defesa, um argumento cínico, né? Você me absolve que amanhã você vai precisar de mim. Né? Agora, será que esse pessoal não percebe que está de costa para a opinião pública, está de costa para o país, está de costa para as pessoas que têm um pouco de dignidade nesse país? Olha, eu acho que eles estão se lixando. Não estão preocupados eles com não isso. estão mais preocupados com isso. A Cris, eu acho que falou isso agora há pouco, né? Eles não estão preocupados com a opinião pública, porque todo mundo sabia, né, que absolvendo... O mais grave, não sei se nós temos as imagens aí mostrando, recebendo dinheiro, foi um flagrante. Não adiantou tem nem vídeo, nem tem áudio. imagens dela recebendo a grana, né? O que mais você pode esperar para caçar o mandato de alguém? Porque se for assim, o Beiramar também pode se candidatar a deputado federal. Né? É capaz até de ser eleito, né? Porque tem um eleitorado aí que não é pequeno. O Couto, o nosso Porque aí ele vira internauta... ficha limpa. Uma vez eleito, vira ficha limpa. O Couto, o nosso internauta Vitor, ele pergunta o que nós, pessoas normais, podemos fazer em casos como o da Jaqueline Roriz, que foi absolvida e não foi punida pelos próprios políticos do nosso país. Eu dei uma sugestão hoje no blog, né? Nós temos hoje uma arma, um instrumento muito poderoso que é a internet, né? Que é utilizado em outros países... Aliás, o Obama usou recentemente. Exatamente, na defesa das propostas dele lá. Por que nós não fazemos isso no Brasil? Não adianta escrever para mim, para você, ficar falando mal no bar, o cara tem que mandar a mensagem diretamente para o gabinete deles, para ver se eles se tocam que existe sim uma opinião pública no Brasil. Porque parece que para eles aquilo é uma ilha de fantasia deles lá e o Brasil que se dane. Não pode continuar assim. Enquanto nós, eleitores, não fiscalizarmos e não cobrarmos os eleitos, vai continuar desse jeito. não tem outro caminho, eu acho, sabe? Pacífico. Tem muita gente brava fácil mandar, é só escrever o nome do deputado, @câmara.gov.br, pronto, ele recebe lá o e-mail. Você imagina... Se a pessoa lembrar o nome do deputado federal e quem votou, Se né? lembrar, Tem que lembrar, né? O nome dele é @câmara.gov.br. Esse é um outro problema, né? Olha, enquanto não houver uma mobilização popular, não vai mudar nada, não. Não vai ter voto secreto, não acontece nada, vai continuar tudo do jeito que está. O Couto, diante de fatos como esse, você acredita que ainda é possível fazer uma reforma política de verdade no nosso país? Não vai, né? Acho que desde o começo do nosso programa aqui do Jornal da Record News, a gente vem falando isso. Não sai uma reforma política séria, verdadeira, porque a reforma política depende dos políticos. Os políticos são esses que absolveram hoje a Jaqueline Roriz. E não vão fazer uma reforma contra eles mesmos. Né? Claro. Claro, eles não vão querer acabar com os privilégios que eles têm há muitos e muitos anos. E depende deles acabar com isso, com essa pouca vergonha. E hoje eu acho que foi o exemplo mais claro de tudo que nós já vimos esse ano e que eles não estão dispostos a mudar. E hoje houve mais um pedido lá de cassação contra o deputado Valdemar da Costa Neto, do PR. Provavelmente nós vamos assistir, né, a repetição, o replay do que aconteceu agora. O que vale para um, vale para outro. No caso do Valdemar, nem sei do que ele está sendo acusado especificamente, né? Porque é um conjunto de uma obra, né?
Mas não tem fim esse negócio. Se for caçar o mandato, né, como eu disse, pelo menos metade desses deputados aí tem algum processo correndo na justiça, ou na justiça eleitoral, criminal e tal. Santo, eu te garanto que não tem. E tem essa nem... justificativa, né? Se o crime foi cometido antes de ter assumido o mandato, não tem problema? Quer dizer, só crimes futuros. Isso que eu acho fantástico. A Câmara deixou claro hoje que ela só vai punir crimes futuros. O passado não existe, os crimes passados não importam. Couto, brigadão e até mais. Espero que da próxima vez tenha boas notícias para dar. Com a cassação hoje... do voto. Hein? Se é possível. Couto, obrigado pela participação. Uma Obrigado, boa boa noite para você. noite.